Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho mais um relato hoje aqui para vocês, impactante, muito importante. É de um homem que se relacionou com uma narcisista. É um relato bem curtinho, mais profundo nos detalhes. Eu fico chocada com algumas coisas e venho aqui compartilhar com vocês. Eu gosto de receber relatos de homens, são poucos, mas os homens têm se levantado, né, para poder ajudar outros homens e trazer aí mais conhecimento pra gente também. Bom, quero avisar vocês que estão me perguntando sobre a formação de terapeutas. O curso começa dia 21 de maio desse ano e as inscrições encerram quando chegar a 100 vagas preenchidas. Então eu não tenho como falar para vocês até quando, né, que vocês podem se inscrever. Eu creio que até março, até o fim de março ainda dá para você vir. Não posso garantir, mas assim que preencher as 100 vagas eu aviso vocês aqui, e aí no caso, se você for fazer, você terá que esperar para a próxima turma, que será no ano de 2025, tá bom? Então vamos agora ao relato de hoje desse homem. Ele diz assim: eu havia acabado de me separar da minha ex, no qual havia morado junto por 3 anos e tive um filhinho com ela. Me mudei para outra cidade do interior e iniciei meu processo de tentar achar alguém, uma nova mulher para me fazer companhia. Olha isso, ele queria a companhia de uma mulher. Olha só quando você já percebe a carência, a busca por ter alguém. Não que isso seja errado, tá, gente? Mas quando a gente fica nessa coisa de querer preencher algo na gente, de precisar ter alguém ali com a gente, precisar é diferente de você simplesmente gostar. Normal, Deus fala para unir, para procriar, família, filhos, heranças do Senhor. Mas ó, aqui ele já tinha morado junto. Isso já é algo que não agrada a Deus, tá? Não tô aqui julgando, não. Mas são coisas que a gente aprende no decorrer da vida. Então morou junto, não sei o que aconteceu, mas não deu certo, tiveram um filho, sem estarem casados, né, debaixo da bênção de Deus, moraram juntos. Ok, tinha acabado de separar dessa ex, e ele tinha morado com ela 3 anos e tiveram um filho. Mudou para outra cidade, foi para o interior, e então ele diz que iniciou um processo de tentar achar alguém. Quando a gente tá completa, já trabalhou em terapia, Deus acima de tudo, já curou as dores, os traumas, então agora a gente vai acabar tendo alguém saudável também, que já passou por esse processo, que tem Deus em primeiro lugar, e aí sim você tem condições de ter um relacionamento saudável, que é bênção de Deus para nossas vidas. Agora você precisar de alguém, você depender de outra pessoa para você poder estar bem, é diferente. Então isso que eu queria deixar aqui bem claro, porque na codependência é isso que acontece, a gente não consegue ficar sozinho, sozinha, e precisa ter alguém ali para poder aliviar, né, as dores que a gente tem e nem sabia que tinha. E ele continua dizendo: eu estava triste pelo término com a minha ex, pois sentia a falta do meu filho. E foi quando conheci a narcisista no Facebook. Iniciamos conversas e tudo pareceu fluir como nunca. As conversas eram maravilhosas e parecíamos que íamos nos dar muito bem. Saímos e o primeiro encontro foi maravilhoso. E assim se desenvolveu o início. Um início de amor como só havia sentido uma vez na vida quando adolescente. Love bombing. Ela dizia que era o amor da vida dela e que nunca havia sentido nada igual. Me cobrava que eu dissesse que a amava na primeira semana. Mas eu, como sempre fui muito verdadeiro, dizia que ainda não amava, mas que estava gostando muito dela. O namoro foi se desenvolvendo e fomos ficando mais próximos e unidos. Em um primeiro encontro dela com meu filhinho, na época com quase 3 anos, notei que ela odiava a presença dele. Olha isso, gente. Achei estranho, mas acreditei que era ciúmes. E em outros 2 encontros dela com meu filhinho, realmente senti um ódio maior dela na presença dele. Inclusive, um dia ela jogou um objeto que quase atingiu a cabecinha dele. Fiquei bravo com ela e disse: tá louca? E ele põe 3 pontos de interrogação. Mas ainda assim acreditava que eram ciúmes de mulher. Jamais havia ouvido falar de narcisista. Gente, isso aqui é surreal.
Eu já vi isso acontecer. Eu tive uma amiga narcisista, várias, né? Mas uma delas em específico eu lembro que ela acabou se relacionando com um homem. E esse homem tinha filhos. E ela não aceitava que os filhos estavam em primeiro lugar na vida dele. É a competição, ninguém pode estar antes deles na sua vida. Não, nem os filhos, muito menos Deus. Tem que ser ele ou ela. Mas aqui, nesse relato, eu fiquei chocada com as coisas que essa narcisista, né, ridículo que ela fez, e ele aceitou, né? E eu vou já falar o porquê eu creio que ele aceitou isso daí. E aí, continuando, olha que nível vai chegar essa narcisista. Imagina, ódio do filho dele, uma criança na época de 3 anos, tenta jogar jogou um negócio que quase pegou na cabeça do filho dele. E ele sem noção nenhuma que estava lidando com uma ser das trevas. Ele fala, comecei a encontrar meu filho em dias e horários que ela estava trabalhando para não ter contato entre os dois. E isso ajudou, pois não houve mais brigas por esse motivo por um longo tempo. Olha aí, ele já tendo que mudar o percurso da vida dele, de fazer algo, né, diferente para poder estar bem com ela. E veja bem, é filho dele, gente. Cadê a empatia dessa persona? Cadê o amor? O normal é, você conhece alguém, você tá gostando dessa pessoa, gente, você vai... Lógico que você vai querer agradar, você vai ser uma pessoa... Gente, é uma criança. Se você ama ele, é natural que você também ame o filho dele, a não ser que seja um psicopata esse filho e tente infernizar a tua vida, é diferente. Mas ainda assim, Deus ensina a gente a amar o inimigo, né? Então, gente, é uma criança. É interessante essa história aqui. Ok. E assim o namoro foi indo. Sentia dela uma enorme vontade de controle sobre mim. Ligações durante o dia inteirinho. Mensagens de WhatsApp diárias em vários horários. Era uma vontade de me controlar muito grande. Queria me ver todos os dias, já desde o início. E achei ruim a velocidade que ela queria colocar na relação e comecei a dar alguns limites. Eita, limite com narcisista não gostam não, hein? Falei para nos encontrarmos nos fins de semana e nas quartas. Para início de namoro estava muito bom. Ela achou ruim, virou a cara no início e reclamou bastante, mas aceitou. E assim foi por uns 8 a 10 meses no namoro. Olha aqui, ela aceitou e durante uns 8, 10 meses foi assim que seguiu o namoro. Mas aí ele diz aqui, ó, o namoro se intensificou e todos os fins de semana passávamos juntos na casa da sua mãe. Ela tinha um irmão muito enjoado e se achava o rei da Inglaterra. Sua mãe era uma mulher muito crítica, vivia criticando ela e os outros, menos eu. Achei esquisito, mas notei que após conhecer sobre o assunto, pelo que percebi, os 3 eram narcisistas. Exatamente, my goodness, a família inteira. Sendo o irmão daquele bem grandioso, a mãe era controladora, o pai era falecido. Voltando ao nosso relacionamento, mesmo não vendo meu filho, ela toda semana quando me via xingava ele de embuste quando me via. Ela percebia que isso me fazia mal, mas mesmo assim ela fazia. Quando me via perguntava, viu o embuste hoje? Gente, como é que você aceita uma namoradinha que acabou de entrar na tua vida e não tem nem um ano de relacionamento, chamando seu filho assim, de embuste, né? Você permitiu ela desrespeitar, né, o seu filho. Agora ela com certeza te ganhou no love bombing. É o que eles fazem. Aí agora ela já tá ali te desrespeitando. E por que você aceitava? Volta lá. Se você não fez terapia ainda, eu já ia voltar lá na tua infância. Por quê? Provavelmente era uma família disfuncional, talvez um pai abusivo, uma mãe abusiva, e você já acostumou viver num ambiente assim, tóxico. Então é uma coisa meio que familiar para você. Aí você vê uma pessoa aí que praticamente desconhecida entra na tua vida e chama o teu filho de embuste. Ai, se fosse comigo, meu Deus do céu. Mas enfim, Deus é mais. E ele continua aqui, ó. Pedia para ela respeitar, já que nem ouvia mais. Isso me fazia muito mal e ela não parava. Começou com o tempo a chamar ele de filho da PUTA. Aí não dá, né? Aí não dá. Brigávamos muito por isso.
E daí começou a me seguir em algumas oportunidades e me pegou algumas vezes pegando meu filho no meio da semana e fazia escândalo, xingando ele de monstro e fazendo barraco na rua. Meu pai do céu, como é que você aguenta? Como você aguenta, né? A mulher ainda é barraquenta, né? Como é que pode no meio da rua ver você pegando o filho? Porque na cabecinha dela você tá dando mais atenção para ele do que para ela. Como ousas, né? Parece mais uma psicopatinha essa daqui. Sociopata, vamos dizer assim, né? Porque psicopata, eles se vingam, mas eles se concentram ali e se controlam. Já os sociopatas não, né? São bem impulsivos. Parece o caso dessa aqui, barraquenta ainda. E ele continua dizendo assim, achei isso um absurdo. Mas é, né? Brigávamos e ficávamos uns dias sem nos falar, mas voltava com ela. Já estava envolvido com ela e a família e procurava manter a paz. Exatamente. Olha isso, passando por cima dos seus valores, dos seus princípios, permitindo a falta de respeito com o seu filho. Mesmo sabendo que aquilo é um absurdo, você já estava viciado nela, dependente emocional dela. Olha, não é fácil não. Admiro sua coragem, né, de você estar compartilhando aqui com a gente, porque muitos passam por isso, mas não tem, né, coragem de expor. Embora você não está expondo quem é você, mas a sua história. E ele continua dizendo, fez esses escândalos várias vezes na rua, achava que era ciúmes da mãe, até que um dia ela começou a propor, você gosta mais desse monstro ou de mim? E eu respondia que amava ele como meu filho e ela como minha mulher. Não havia disputa entre os dois, e ela não aceitava essa resposta. Não compreendia esse ódio todo dela com ele, mas depois eu entendi mais sobre narcisismo e parece que eles têm que ser a prioridade número 1 na vida da pessoa, senão não aceitam. Exatamente. Acima de Deus, acima de tudo e de todos na sua vida. E ele diz, que loucura, exatamente. Não compreendo um ser humano odiar uma criança de 3 a 4 anos na época. Isso não entrava na minha cabeça. E nem entra, nem antes, nem hoje, nunca vai entrar, né, gente? Porque isso não é normal. Isso não é normal. Isso é coisa de Satanás. E ele diz, mas nosso relacionamento foi piorando com o tempo e acho que criou a tal ferida narcísica nela, por eu não deixar de dizer sempre que amava meu filho. Ela com o tempo começou a me tratar mal e tinha 4 cachorros e tipo, falava que gostava mais deles do que de mim. E eu nem ligava, achava uma bobeira essas comparações. Exatamente, porque você é normal, né? Nosso relacionamento continuava, mas já não era tão bom. Nunca foi, né, gente? Tudo era uma farsa lá no início. Tão bom, nunca foi. Sempre ela xingando meu filho de filho da PUTA ao me encontrar. E eu meio que aceitei esses abusos. Não queria terminar, pois gostava dela e fui levando. Na verdade, você não gostava dela. Como é que você vai gostar de uma praga dessa que trata o seu filho e chama o seu filho desse jeito? Não, era dependência emocional, porque nem gostar de você, você não se gostava ainda, porque senão você não ia aceitar isso, né? É o que acontece com a gente quando tá na codependência, mas depois que somos curados, aí eles não chegam nem perto. E ele diz assim que foi levando, né, pra não terminar, até que um dia era aniversário do meu filho e escrevi uma mensagem no Facebook pra ele. Ela já mandou uma mensagem no Facebook, tira essa mensagem desse monstro aí. Embaixo da fotinho dele ela escreveu isso e eu bloqueei ela e apaguei a mensagem. Daí fui lá pegá-lo, pois era aniversário dele e ela apareceu na frente do prédio da mãe do meu filho. E eu acabando de pegá-lo e fez o maior escândalo. Ela gritava, larga esse filho da PUTA, eu vou te matar. Olha, eu vou matar ele e essa PUTA aí também. O prédio inteiro saiu para ver o escândalo. Gritava, larga desse monstro. Gente, ela precisava ser internada, na verdade, né? Você vê que ela tá surtada aqui. Possessa. E eu gritei com ela, você tá louca? Tá não, ela é, né? Mas assim, é aquela louca que sabe muito bem o que tá fazendo. Dando uma de louca, né? Pego ele uma vez por semana só. E hoje é aniversário dele, você tá louca? E ela gritou mais várias vezes xingando ele e eu peguei ele, pus no carro e fui embora para passear com ele. Fiquei muito revoltado com a situação e no dia seguinte terminei com ela. Graças a Deus, finalmente.
Mas tipo assim, eu falei assim: nós vamos dar um tempo e quando você aprender a respeitar meu filho, voltamos. Vai aprender nunca. Não quer, né? E ele diz: eu esperava que ela aceitasse a situação, pois eu gostava dela. E o tempo foi passando e nós conversávamos dia sim, dia não por WhatsApp. No meu entender estava tudo bem, porém, quando eu perguntava do meu filho, ela o xingava e sempre fui levando. Mas não nos encontrávamos mais pessoalmente, mas ela sempre me chamando no WhatsApp e a gente conversando. Até que após 2 meses eu cheguei e falei: vamos voltar? E ela disse não. Daí falei: ok. E uns 15 dias depois disso ela apareceu no Facebook e Instagram dela, casada. Ela tem 43 anos e o rapaz um mecânico de 31 anos. Achei um absurdo, pois não me contou nada. Nem sequer estava saindo com alguém, ela não me contou nada. Mas ela não ia contar mesmo, gente. Fui falar com ela. Por que resolveu tomar esse caminho? Por que não me falou que estava saindo com outro? Eu estava te esperando. E ela disse: você não perguntou. Eu não me aguento. Daí falei: que loucura é essa? Já sair do nosso relacionamento de 3 anos e ir morar junto com esse rapaz bem mais novo que você? Pois essa é a intenção. Ela queria te humilhar, né? Tudo de caso pensado. Por que você acha que ela postou no Facebook e no Instagram para todo mundo ver? Pra te machucar, porque você não deixou de amar teu filho e não colocou teu filho de escanteio para ela estar no patamar, para ela estar no topo, na tua vida. Você não aceitou, você não se submeteu a isso, você não permitiu. Embora você permitiu escutar muita coisa que não era para ter escutado, né? E ficar lá muito tempo, porque é isso que acontece na codependência, a gente passa muito tempo com pessoas tóxicas, com medo de ficar sozinho, com medo do confronto, com dificuldade de terminar relacionamentos. Quando a gente perde o medo de perder pessoas, aí você tá liberto. É Deus em primeiro, terapia para se fortalecer e você saber o teu valor, amor próprio e não ter medo de perder ninguém. Quem perdeu foi ela, um homem de verdade, um pai digno, ok? Azar é o dela e você ainda aí se sentindo nada, porque era o que ela queria mesmo. Mulher fútil, que só sabe infernizar a tua vida, que não respeita o teu filho. Daí ela falou: sim, bem mais novo e faz um sexo muito melhor que o seu. Ele sim dá valor em mim. Quando ela falou isso, doeu no fundo da alma. Lógico, era o que ela queria, que você não se sentisse bom o suficiente, que você achasse que você é um lixo. Olha, o sexo dele é melhor, hein? Você não é bom na cama. Não, mas isso não é verdade. Bom, eu não sei, né? Mas eu creio que não é verdade. Ela queria realmente te humilhar, te descartar, te machucar, porque você não preencheu o papel que ela colocou para você preencher na vida dela. Você não rejeitou o seu filho para ficar com ela e fazer o que ela achou que você tinha que fazer, né? E ele diz: muito triste a maneira que ela me descartou. Triste e libertador. Livramento de Deus na sua vida. Uma praga dessa, imagina se você casasse com ela. Coitado do seu filho. E de você também, né? E ele diz: ainda fiquei sabendo que me difamou muito com amigos e minha irmã inclusive. Depois vim a descobrir que era uma narcisista. Não tem amor por ninguém. Exatamente. E depois ela ainda mandou recado pela minha irmã, dizendo que agora sim encontrou o amor da vida dela. Vamos ver até quando. Que ele pôs aliança e se casou com ela. E ele diz, encerrando: esse é meu relato. E assina o nome dele. É isso aí. Obrigada por ter compartilhado. É desse jeito mesmo. Se você ainda não está fazendo terapia, faz, para que não venham outras depois, para tentar preencher o que ainda não foi preenchido. Fortaleça o que precisa ser fortalecido. Você é digno de ser amado. Deus te ama e isso é o principal. Então descubra quem você é, a tua identidade espiritual. Saiba o teu valor e aí você não vai aceitar mais migalhas e essas baranga aí, narcisista, só falando assim mesmo. Barraquenta, né? Pessoa que não tem respeito, não tem classe, não tem educação. Você não precisa de de uma pessoa dessa na tua vida, não. Dessa toxicidade, não. Sabe? E provavelmente isso aí já vem, com certeza,
da tua infância. Talvez uma mãe abusiva, um pai, provavelmente mãe, mas aí depois você conta aí pra gente. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigada por compartilhar o seu relato, Deus abençoe seu filho e olha, parabéns, parabéns por você não ter negado o seu filho e não ter permitido esse tipo de comportamento, né, que ela queria que você tivesse para poder ser aceito na vida dela. Livramento de Deus, não esqueça disso, levante a sua cabeça e viva o propósito maior de Deus na sua vida, tá bom? Se você quiser queimar no seu coração aí, pede para Deus confirmação, estude, venha fazer o curso de terapeutas para você poder ajudar outros homens e mulheres também com tudo isso que você já passou, tá bom? Beijos a todos no coração. Se você quer mandar o seu relato, manda para mim por meu e-mail que é relato.sobrevivente@hotmail.com. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.